O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, por conta do rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à casa do bom Jesus. Aqui nos reunimos como irmãos e irmãs em Cristo. O Deus que se fez um de nós veio experimentar em tudo a fragilidade humana, menos o pecado. Viveu nossas dores, foi perseguido, mas vitorioso voltou para o Pai. A carta que ainda há pouco ouvimos na segunda leitura de São Paulo a Tito chama a nossa atenção para o sentido da vinda de Deus na fragilidade de uma criança. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. O Cristo nasce com uma missão, com a missão de nos resgatar para o Pai. Amados irmãos e irmãs, a solenidade que hoje celebramos nos coloca diante de Deus que vem a nós na fragilidade de uma criança.
Deus se faz um de nós. E ao encarnar-se no seio da Virgem Maria, ele diviniza o humano e se humaniza. E nem por isso ele vai diminuir-se. Na sua grandeza, no seu amor, na sua misericórdia, ele continuará o mesmo Deus. A liturgia nos convida a contemplarmos 3 elementos importantes no Evangelho de hoje. O primeiro deles é a figura do imperador, César Augusto. O escritor sagrado, o evangelista Lucas, faz questão de situar em que contexto e em que tempo da história nasce o Salvador. No tempo em que César Augusto havia decretado o recenseamento de toda a terra. José e Maria partem para Belém, pois José era descendente de Davi. Recenseamento é contar o número das pessoas. Quando recebemos a pessoa que está fazendo o recenseamento em nossa casa, eles perguntam: quantos habitantes tem aqui? Não é assim? Mora você sozinho? Para César Augusto, quem era Jesus? Quem era Maria? Quem era José? Apenas o número. Apenas o número no seu recenseamento. O seu desejo era apenas saber quantas pessoas o Império Romano tinha como seus súditos. E entre eles, o próprio Cristo, que silenciosamente vem como nosso Salvador. Amados irmãos e irmãs, é preciso tomarmos muito cuidado para que também nós não sejamos outros Césares Augustos. Não podemos simplesmente ter Cristo em nossa vida quando necessitamos. Não podemos simplesmente olhar para Cristo como mais um. Agimos como César Augusto quando deixamos que os bens temporais tomem conta do nosso coração. Agimos como César Augusto quando não conseguimos ver na fragilidade de uma criança a manifestação ainda de Deus. Agimos como César Augusto quando não conseguimos ver a pessoa de Jesus Cristo naqueles que mais necessitam de nossa ajuda solidária, os que sofrem, sobretudo os mais necessitados. Agimos como César Augusto quando somos indiferentes e permanecemos na nossa acomodação. Não foi preciso César Augusto ir ao encontro dos seus súditos para contá-los. As informações chegaram até ele. Quantas vezes queremos ficar na acomodação de nossa casa, de nossos lares, e muitas vezes não participamos sequer da missa dominical e dizemos que somos cristãos. Quantas vezes, diante das nossas acomodações, diante da nossa indiferença, nós somos incapazes de assumir os diversos trabalhos pastorais em nossas comunidades de fé. Quantas vezes nós nos tornamos indiferentes à dor e ao sofrimento de tantos irmãos e irmãs? Assim agia o César Augusto. Por outro lado, nós temos os pastores. Estavam no campo, guardando o rebanho. E a glória de Deus se manifesta aos humildes. Se por um lado César continua no seu palácio, à espera de informações do número de súditos que tem, os pastores ao contrário. Recebendo a notícia que nasceu para eles um Salvador, eles partem em busca da luz que eles esperavam. Eles vão em busca do Cristo.
Meu irmão, minha irmã, nós precisamos irmos sempre ao encontro do bom Jesus. É Ele nossa luz, é Ele nossa esperança, é Ele nossa proteção, é Ele nossa força, é Ele que nos salva. Hoje nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, enrolado em faixas e deitado numa manjedoura. Que maravilha! Quão humilde Jesus vem até nós. E a grandeza da glória de Deus é revelada aos pequenos. Os pastores eram talvez o ofício mais simples e talvez o mais desafiador. Passar a noite cuidando do rebanho, atento para que as ovelhas não fossem dispersadas pelo animal feroz. E diz a Escritura que eles vão em busca do Cristo. Amados irmãos e irmãs, hoje nós recebemos esta mesma notícia. Ela nos é comunicada pela palavra de Deus. Hoje nasceu para nós um Salvador, que é o Cristo Senhor. E como nós agimos como os pastores? Quando nós somos capazes de não permanecermos indiferentes à dor de nossos irmãos. Quando nós somos capazes de sair de nossas acomodações e buscamos fazer o bem. Quando nós somos capazes de perceber a ação de Deus na vida de cada criança, de cada pessoa idosa, de cada sofredor, de cada enfermo. Nós agimos como pastores quando nós somos capazes de ir ao encontro daqueles que necessitam de nossa ajuda. Agimos como pastores quando nós somos capazes de sermos uma igreja em saída, como nos pede o Papa Francisco. E vamos em busca daqueles que estão afastados, distantes da luz, fechados nas trevas, no abismo da morte, que perderam a graça de Deus, ou se perderam neste mundo materializado, onde a mola mestra que domina tudo chama-se lucro e torna-se o Deus do nosso povo. Nós agimos como os pastores quando nós somos capazes de acolher entre nós, com carinho e com amor, todas as pessoas, sem distinção. E quando nós assim agimos, meus irmãos, Cristo renasce entre nós. Último elemento que eu chamo a atenção do evangelho de hoje. O evangelista Lucas faz questão de dizer onde Cristo nasceu. Ele deixa bem claro para nós. Foi colocado numa manjedoura. A manjedoura era o coxo onde os animais comiam, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Onde nós vamos deixar Cristo nascer nesta noite? Em nosso coração? Em nossas casas? Ou nós vamos deixar que Ele seja colocado nas sarjetas das nossas ruas? Debaixo dos viadutos? Que nós tenhamos a coragem de abrir nossas portas, não somente as portas de nossas casas, mas sobretudo as portas do nosso coração, para que Cristo encontre lugar onde nascer. Não fechemos o nosso coração a esta luz salvadora. Acolhemos o Cristo entre nós. Celebremos o Natal com júbilo, de forma cristã.
Celebremos o real sentido do Natal. Deus vem a nós. Ele renasce em cada um de nós. E Ele renasce quando nós somos capazes de viver tudo aquilo que o próprio Cristo nos ensinou. Primeiro, amor verdadeiro ao nosso semelhante. Segundo, misericórdia para com aqueles que nos ferem, que nos ofendem, que nos maltratam, que nos perseguem. Compaixão para com aqueles que sofrem. Cuidado para com aqueles que necessitam de nós. Amor a Deus sobretudo. Que nós possamos abrir o nosso coração e acolhermos a mensagem dos anjos. Hoje nasceu para vós um Salvador. E Ele se faz presente em cada pessoa que está ao nosso lado. Por isso nós dizemos uns aos outros, Feliz Natal. Ao dizermos isso, estamos dizendo à pessoa, Feliz Nascimento, ou seja, vida nova em Cristo. Vida nova em Cristo. Amados irmãos e irmãs, deixemos para trás as trevas e peçamos a Deus, ao bom Jesus, que ilumine nossa vida com a luz do Cristo. Que ilumine o nosso coração, para que nossas ações revelem o amor que temos por Cristo. Que ilumine nossas famílias, para que possamos viver na paz, como os anjos desejaram. Glória a Deus nas alturas e paz. Paz na terra aos homens por Ele amados. Deixemos que o amor de Deus invada o nosso coração e expressemos este amor vivendo como Cristo nos ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.